Olá, tudo bem? Eu sou a Gessé Oliveira do Conexão Total. Esse podcast que fala sobre empreendedorismo, que fala sobre novas formas de gerar renda e tudo relacionado a esse mundo que precisamos dia após dia ter mais informações, mais insights aí. E hoje o nosso convidado especial é o Rogério Bertucci. Rogério, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar mais uma vez vir no Conexão Total, já é de carteirinha. E hoje a gente vai falar desse tema tão importante que é o networking. Então, se apresente, fique à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gessel. É um prazer estar aqui novamente, né? Estrutura muito bacana aqui, de casa nova, né? Adorei o ambiente. Nós vamos falar hoje sobre um tema que pode transformar a nossa vida se a gente saber aplicar ele no nosso cotidiano de uma forma verdadeira, que é o networking profissional. E as pessoas se confundem muito sobre o que é networking, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou trazer aqui algumas dicas práticas que podem ajudar você a mudar o seu jogo. E é isso aí, o networking, na verdade, ele não é tão, de uns tempos para cá sim, mas antes ele não era tão difundido no Brasil. Porque para gerar vendas, a gente fazia daquela forma antiga, né? Então, procura as empresas na região, liga, procura quem é o comprador. Aí o comprador manda você mandar e-mail, enfim. E o networking ele vem para, de repente, encurtar esse caminho com mais qualidade. Também, as pessoas elas confundem, em primeiro lugar, a diferença entre networking e troca de cartão. Eu tenho hoje dezenas de alunos nas minhas mentorias e vira e mexe eu tenho aluno falando assim, nossa, eu fiz muito networking hoje, fui no evento e peguei o contato de várias pessoas. Isso não é networking. Isso é troca de cartão, né? O networking, ele acontece num nível de consciência muito mais profundo, quando você se conecta com uma pessoa, essa pessoa, ela entende do seu negócio, ela entende quem você é, ela entende o problema que você resolve e você também entende o ecossistema dessa pessoa. E a partir disso, você consegue fazer indicações que são segmentadas para essa pessoa e também receber indicações dela. Olha, que legal. Então, na verdade, é a frase ser interessante sem ser interesseiro? Com certeza. As pessoas confundem muito, porque hoje o networker, o que ele faz? Ele, na verdade, ele é um agricultor. Ele passa a maior parte do tempo, em primeiro momento, semeando, cultivando, entregando e depois ele vai pensar em colher. E esse é o erro principal da maioria dos empresários e dos empreendedores. Seja um evento, seja uma rodada de negócio, seja um ambiente, ele vai lá, ele quer conhecer a pessoa e já quer enfiar a goela abaixo uma venda, né? E principalmente pensando em empresas e empresários que vendem para outras empresas, não é assim que funciona, né? Então, antes de existir o network, tem que existir a venda. E a venda, né, eu gosto de trazer o conceito do social selling, que é a venda social, que ela trabalha muito conectada com o networking, né? Então, hoje, o network profissional, ele parte do pressuposto de que não é todo mundo que você conhece que faz parte da sua rede de networking profissional. Né? Essa rede, normalmente, ela vai ter ali até 10 pessoas que realmente, verdadeiramente, conhecem sobre o seu negócio, conhecem o problema que você resolve, conhece case de sucesso do seu negócio, conhece a sua história e conhece você. Então, quando essa pessoa ela não faz uma indicação, ela faz uma recomendação, esse lead ele chega para você com um nível de consciência muito maior, entendendo já quem você é. Por exemplo, se você pega o seu telefone e fala assim, olha, você está precisando de indicação, eu vou te indicar aqui a Gessel. E eu simplesmente... Isso é uma indicação, pode dar negócio ou não. Mas quando é uma recomendação, funciona da seguinte forma. Vou pegar o telefone e vou ligar para a Gessel. Oi, Gessel, tudo bem? Gessel, eu tenho aqui um amigo, ele tem uma escola, por exemplo, de X situação, e ele tem vários alunos que ele precisa trazer esses alunos para ter estágio. Eu sei que você tem um negócio de estágio, por exemplo. Então eu gostaria de conectar você com ele, porque com certeza ele tem muito a contribuir, eu acho que faz muito sentido vocês se conhecerem. Ou seja, eu não pedi para alguém ligar, eu indiquei, eu preparei a pessoa que eu vou estar indicando. Então, no network profissional, nós precisamos, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, entender quem são essas pessoas que fazem parte da minha rede e, acima de tudo,
entender que primeiro eu vou entregar muito para essas pessoas que eu tenho interesse que façam parte da minha rede de network profissional e depois eu vou pensar em colher. E é interessante para o nosso público, né? O nosso público ele é um pouquinho estão engatinhando nessa parte do networking, né? São pequenos empresários e muitas vezes a gente pensa assim, o comerciante hoje, seja ele pequeno, um empreendedor, ele tem um aprendizado que é muito travado, é muito paradigmado. Em que sentido? Então vou abrir uma lojinha, vou esperar as pessoas virem. Tirar essa pessoa de dentro da empresa dele para falar para ele, viu? Você tem um café para você ir, para você fazer. A pessoa vai falar, eu abro minha loja às 8 horas, você acha que eu vou no café? Acha que é perda de tempo. Eu quero que você quebre, mas pode ir no cerne mesmo, vai lá e quebra isso desse empreendedor, porque isso é muito importante. Olha só, eu vou trazer um case de sucesso de networking que eu tenho. No mês de abril desse ano, eu fui convidado por um amigo lá do Paraná em visitar um evento sobre logística aqui em São Paulo, lá em Alphaville. Foi um evento muito bacana, foi um evento legal, um público muito especial, e nesse evento eu tive a oportunidade de conhecer o Robson Cristiano. Aproveito aqui e deixo um abraço pro meu amigo Robson Cristiano, você é incrível, sou seu fã e a gente tá junto. E aí, nesse evento, assim que o Robson palestrou, deu um espaço ali de trocar cartão, fazer o que o pessoal chama de networking, na verdade troca de cartão. Conheci o Robson, me conectei com ele, e isso foi num sábado. Na segunda-feira mandei mensagem para o Robson, a gente agendou na semana subsequente de almoçar. Nesse almoço que durou mais de 3 horas, a gente se conheceu, a gente entendeu que tinha várias coisas em comum, e a partir desse dia, né, eu acabei fazendo parte da vida do Robson e ele da minha. Olha. O Robson, ele é presidente estadual da OTB, ele é presidente nacional do IDEB, ele acabou me convidando para fazer parte, então hoje eu sou diretor estadual da OTB de Empreendedorismo e Expansão e sou presidente da OTB da Regional Campinas, que é o segundo PIB do estado. E sou também presidente estadual do IDEB. E, em sequência, não foi só uma questão de cargo, eu conheci vice-governador, vários deputados, vários outros empresários, a partir do momento que eu estava conectado com o Robson, que ele me apresentou. E, automaticamente, né, com certeza, eu fiz o mesmo. Inclusive, levei ele no podcast a semana retrasada do nosso amigo Bruno Paixão. Um abraço para o Bruno também, do podcast Falando e Tomando lá de Jundiaí. Então, onde eu quero chegar? Nós nos conhecemos e no espaço de tempo muito pequeno, a gente se conectou e começamos a gerar valor um para o outro. Existiu uma troca. O que as pessoas precisam entender? O interesse, ele existe. Ninguém está perto de outra pessoa porque é bonzinho. Esse interesse pode ser por a pessoa ser agradável, por a pessoa ser uma pessoa que tem talvez as mesmas crenças que você, mas no final das contas nós queremos algo em troca. E quando nós falamos de network profissional, nós estamos falando de business, nós estamos falando de negócios. Nós não temos tempo como empresário, como empreendedor, para ficar conversando com pessoas que não vão nos ajudar em nada. Então, imagina o seguinte, como a Gessel disse, se você está na sua loja, atrás de um balcão, atendendo somente cliente, e você não vai buscar conhecimento, conhecer pessoas que já estão onde você quer chegar, conhecer outros segmentos que vai agregar mais valor na sua vida, quem que você acha que vai? O seu funcionário? O seu funcionário que muitas vezes, você além de pagar o salário que você é obrigado com certeza, você paga curso, você ajuda de várias outras formas e muitas vezes ele acha que você está fazendo o mínimo necessário, sendo que na verdade a carreira é dele. Então ele que tem a obrigação e responsabilidade de investir na carreira dele. Mas você como empresário, como empreendedor, precisa crescer, precisa prosperar e talvez você tenha entendido que é necessário investir nas pessoas para elas entregarem mais. Mas a pergunta é, você está investindo em você? Porque enquanto você estiver atrás de um balcão de uma loja, sentado numa mesa de escritório ou na linha de produção, quem que vai buscar o conhecimento no nível estratégico com outras pessoas para fazer o seu negócio prosperar? Então, o que é mais importante? O mais importante é você ter a clareza de que se a sua empresa só roda se você estiver aí, você é o responsável e você é o culpado por não ter deslanchado. Você é o responsável.
Empresa que precisa do dono estar lá 24 horas por dia para funcionar, está nessa condição porque você impôs isso. A empresa tem que rodar sem você ter que efetivamente estar lá. Agora, não adianta você sair, ir em evento de networking, ir em evento palestra, workshop, sendo que você vai lá e não faz nada depois. Então, a pergunta é, o que você faz com o que você aprende nos eventos que você frequenta? Como que você cativa as pessoas que você conheceu lá? Eu posso trazer aqui o principal ponto do network profissional? O que é o network profissional? Vamos lá. Pensa bem, qual é o principal problema que você tem no seu negócio? Provavelmente é vendas, tá? Provavelmente é vendas. Precisa vender mais. Então, a pergunta é, quem são as pessoas que você vai se conectar, que você vai entender literalmente quem que é essa pessoa, quem que é a rede dela, o que ela pode te oferecer, como que ela pode ajudar o seu negócio a prosperar, como ela pode ajudar você a vender mais. Você tem que, então, primeiro entender do seu problema, para você entender quem que é a pessoa que vai poder te ajudar. E a partir disso, o que você vai fazer? Você vai se conectar com essa pessoa, a princípio, sem interesse em venda, sem querer algo dela. Você vai servir essa pessoa. Como, Rogério? Eu não sei. Porque eu não sei qual é a dificuldade dessa pessoa. Então, por exemplo, imagina que essa pessoa seja o dono de uma indústria. E essa indústria tem dificuldade, por exemplo, precisa reduzir custo. E a sua loja, por exemplo, é uma loja de produto de limpeza. Você pode ajudar ele a reduzir o custo de produto de limpeza. Talvez ele tenha dificuldade em contratar mão de obra. E você talvez é amigo da Gessel, e a Gessel pode levar mão de obra barata para ele através do estágio. Talvez ele está em dificuldade com marketing digital. E talvez você conheça, você tenha algum amigo que tem uma empresa séria de marketing digital que pode ajudar ele a fazer o negócio dele prosperar nessa parte que ele tem dor. Ou talvez ele fala, eu estou precisando fazer foto, me posicionar e não sei como eu faço isso. Você pode ir lá, dar ideia, levar alguém, enfim, gerar valor para essa pessoa. Aí depois que você gerou, mas primeiro é crédito. Primeiro você tem que investir. Qual que é o mal do brasileiro? Nem chegou o dia do pagamento e está devendo o vale inteiro. 70% dos brasileiros estão endividados. Então, o network é a mesma coisa. O seu parceiro estratégico são pessoas que você vai acompanhar a jornada dele. Por isso que tem que ser no máximo 10. Porque se for mais de 10 pessoas, você não vai conseguir alimentar essas pessoas da forma correta para compensar que essas pessoas, quando elas conhecerem alguém que pode ser um cliente potencial para você, te indicar. Então não adianta você falar, poxa, conheço 20, 30, 50 pessoas, 1000 pessoas. Não faz sentido nenhum. Porque o networking profissional é até 10 pessoas que você vai conhecer, que você vai entregar, que você vai acompanhar, porque essas pessoas realmente, verdadeiramente, elas vão trazer negócio para você. Então o primeiro passo é você entender a sua dor, você saber quem são as pessoas que vão ajudar você a resolver esse problema, se conectar com elas, gerar valor para elas, para que você seja um parceiro estratégico delas antes que ela se torne o seu parceiro estratégico. E aí eu tenho uma provocação para te fazer, Rogério. Por que a gente fala muito de networking empresarial, mas conversando nos bastidores com as empresas pequenas, eles nem sabem o que é. E nem sabem que tem, de repente, para você uma dica aí também, sempre na sua cidade você vai ter uma CDL, uma ACE. Procure. Geralmente eles fazem café de negócio, já é um começo. Não é num nível tão avançado ainda, porque você também tem que ir se soltando, entendendo, para poder chegar, né, a fazer o networking profissional. Mas para todo profissional tem que ter um começo. E aí a grande provocação é como despertar nesses pequenos empresários que ele tem que sair dessa caixa. Sensacional sua colocação. E eu quero começar falando que você não precisa necessariamente procurar uma instituição como uma associação comercial. Lá é legal? Com certeza. Mas esse tipo de ambiente, normalmente as pessoas vão porque elas querem vender. E aí onde elas pecam, porque ela quer enfiar a goela abaixo o produto ou o serviço dela sem entregar nada. Você pode e deve começar fazendo networking, principalmente com as pessoas que você já conhece. Principalmente. Então quem são as pessoas que estudou com você? Quem são os seus fornecedores? Quem são os seus clientes? Quem são os seus concorrentes? Quem são os seus parceiros? Vou trazer um exemplo muito prático. Um dos meus negócios, ele está voltado
na aceleração de empresas, ok? Aceleração de empresas. Eu ajudo empresas de pequeno e médio porte a estruturarem sua área comercial para vender mais, ok? E aí o que acontece? Boa parte dos meus alunos nesse programa são contadores, são advogados, donos de loja, empresas prestadoras de serviço, desde contabilidade, tem de tudo. E o que eu entendi? Eu falei, cara, eu tenho uma pessoa que eu conheço que o problema que ela resolve o problema dos meus alunos e automaticamente ela tem aluno que precisa vender mais que eu posso fazer uma troca, né? Essa empresa é uma empresa que trabalha focado na área de marketing. Então o que eu fiz? Eu conversei com ele, eu indiquei alguns clientes com o objetivo da gente escalar, porque o problema que ele resolve também é uma dor minha. O cliente ideal dele, que é o cara que quer vender mais e precisa se posicionar no marketing digital, também é o meu cliente. Então o que a gente tem feito? Eu indico o cliente para ele, ele indica o cliente para mim. Não é todo mundo que eu indico que serve para ele. Não é todo mundo que ele indica que serve para mim, mas é uma pista de mão dupla. É um negócio mais rápido, porque já tá na dor ali, né? Isso, e é muito dinâmico. Então, muitas vezes a gente acha que esse parceiro estratégico para você fazer o network profissional é alguém de outra cidade e muitas vezes essa pessoa está próxima a você. Vou dar um outro exemplo muito simples. Uma loja de bairro de roupa. Uma loja de bairro de roupa. Talvez a barraquinha de cachorro-quente que fica ali à noite é um cliente potencial para você, porque se ela está ali na sua região, as pessoas que transitam onde você tem a sua loja, elas passam ali na frente da barraquinha de cachorro-quente. Então, talvez aquela pessoa, ela pode talvez indicar os clientes que você precisa. E vice-versa. E vice-versa. Então, é muito importante você entender o quê? Que o principal no networking é a pessoa entender o valor que você gera para ela e que ela pode gerar para você. Você não precisa ir para outros lugares. Agora, dependendo do nível da sua empresa, independente de você estar começando, você deve sim conhecer CDL, conhecer associação comercial. Existe um grupo chamado BNI, que é o maior do mundo de networking, muito bacana. Aqui na região de Jundiaí, Campinas, tem o Recomendo lá do meu amigo Alexandre, que é incrível. Tem a RNE do meu amigo Thiago, também Ferraro, que é incrível, maravilhoso. Então é bacana você visitar esse ambiente, por quê? Porque você vai conhecer pessoas que já estão nessa jornada há muito tempo. Mas isso não significa que elas sabem fazer networking profissional, porque o networking profissional ele vai além de trocar cartão. Porque muitas vezes em cafés, quando a gente vai em cafés de negócio, uma coisa que você falou que não é algo, não é uma crítica, mas acontece. Você vai em cafés dessas associações e é isso mesmo. E a pessoa vai, ela fala, eu vou lá, mas se eu não vender, eu não volto mais. Você falou, você foi cirúrgico no que você falou. E é um fato. E raramente os que vão, você consegue, de repente, ter um relacionamento assim. Quem é você? O que você faz? Olha só, se eu posso te dar um conselho, não vá em um evento de troca de cartão para fazer venda. Não vá lá para fazer venda. Vá lá para se conectar com outras pessoas. Se conecte com as pessoas. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Todas as pessoas que você conversar, pega o contato dela, vê se ela tem LinkedIn, adiciona, se conecta e no Instagram também e começa a seguir ela. Se você vê que faz fit, essa pessoa ela passa a receber os seus conteúdos e você receber os conteúdos dela. Passou um tempo, viu que não vai dar em nada, você pode até ir lá e deixar de seguir aquela pessoa. Mas isso é muito importante, porque eu conheço dezenas de pessoas que vai em evento e tem várias oportunidades e não faz nada depois com os contatos que teve a oportunidade de fazer, né? Vou dar um exemplo. Eu não me formei na Fundação Getúlio Vargas, mas eu fui convidado várias vezes para participar do CEO Insights, que é um evento que eles fazem várias vezes durante o ano para CEOs e ex-alunos. Eu sou um convidado. E esse ano eu fui num evento presencial deles em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de conhecer o presidente de uma grande empresa aqui no Brasil. É um cara que eu já era fã dele, a família dele tem empresas com mais de 70 anos no mercado, na área de elevadores, ele é CEO de uma outra empresa, ou seja, ele não trabalha na empresa que é da família dele, e detalhe, tá? Ele já tem mais de 60 anos, ele faz parte do conselho de gestão. Então, assim, foi muito bacana. Eu troquei cartão com ele, eu tenho o contato dele e eu nunca mandei uma mensagem para ele. Sabe por quê?
Porque eu vou deixar para me conectar no WhatsApp na hora que eu tiver algo que seja muito relevante para trocar com ele. Porque no LinkedIn, no Instagram já. Então tá guardado para a hora certa. Você queima o cartucho? Não queimar o cartucho, justamente. Então, quando você tiver a oportunidade de visitar um ambiente diferente do seu ecossistema, faça isso. Porque é importante, muitas vezes você não vai vender, muitas vezes não vai acontecer nada que você acha talvez que fosse importante para você naquele momento. Mas uma experiência que você adquirir ali pode virar o seu jogo em outro ambiente. Hoje nós vivemos muito na dopamina, né? Nós queremos um resultado muito imediato de tudo. Você começa a treinar hoje, amanhã você está pesando para ver se você eliminou alguma coisa de peso. E na verdade, o que nós precisamos? Viver no nível mais de serotonina, porque é a realidade. É a realidade. Poxa, quero eliminar peso? Tá, em média eu queimo 2.500 calorias por dia. Duas formas. Primeira, fecha a boca para que eu tenha um déficit calórico. E a segunda forma é o quê? Eu gasto mais do que eu consumo. Não tem outro jeito. E hoje, principalmente os jovens, eles vivem com essa ansiedade. E eu vejo também muitas pessoas com uma idade um pouco mais avançada indo pelo mesmo caminho. Pensa o seguinte, você fica 5 anos para ser advogado, você fica 4 anos para ser um administrador, né? Tenho vários alunos nessas áreas, e depois você não se prepara para vender, você gasta todas as suas economias para montar um escritório, e você acha que você vai prosperar? Acha que só porque você não é assim que funciona, porque tá cheio de advogado, tá cheio de contador, de empresas de marketing, tem muito de tudo, mas a pergunta é, essas empresas elas realmente resolvem o seu problema? O que você faz que você é diferente dos outros? Por exemplo, eu tenho um produto, Gessel, que se chama Programa Acelera Vendas. Não é um curso, é um programa que funciona como uma oficina. Por quê? Porque o meu aluno, ele entra lá junto com outras pessoas que estão com a mesma dificuldade e desafio que ele, e eu ajudo ele, passo a passo, entender quem que é o seu perfil de cliente ideal, o seu ICP. Depois a gente ajuda ele a estruturar o funil de vendas no CRM. A gente ajuda ele a criar campanha, a prospectar. São 6 encontros onde eu ajudo ele de A Z, fazer o básico necessário para existir um departamento comercial na sua empresa. Você fala de fazer uma receita de bolo. Literalmente é o básico e já dá resultado. Por quê? Muitas vezes as pessoas não fazem o básico. Elas estão pecando. Onde eu vi muita gente errar, por exemplo, em contratar agência. Eu não faço o básico necessário, contrato uma agência, eu não consigo nem gerar conteúdo, não consigo aprovar. Quer dizer, você está jogando o dinheiro fora. Faz o arroz com feijão primeiro e depois você dá um outro salto. Escala, vai escalando. Isso, justamente. Na verdade, você diz assim, na área comercial, de construir uma receita de bolo, né? Então, o bolo pronto é assim. Então, você precisa desses ingredientes para você poder fazer esse bolo. Justamente. Podemos imaginar que empresa vive com problema financeiro, empresa vive com problema fiscal, com certeza com problema tributário, todas as empresas têm problemas com pessoas, todos os empresários têm um sócio que se chama governo. E você, empresário, é o seu maior limitador, ok? Só que existe uma coisa que a empresa não vive sem, que é vendas. Então nós precisamos saber vender. Existe uma receita pronta? Tem um monte de guru na internet, não existe. Agora, o básico bem feito, ele sempre funcionou e ele sempre vai funcionar. E os alunos que estão na minha mentoria, no meu programa, o que acontece? Eles não têm o básico bem feito. Tem aluno que tem meia dúzia de cliente, que é ex-amigo, são situações pontuais. Talvez ele até tenha uma condição de faturamento razoável, mas ele não consegue escalar. Tem outros que mal conseguem pagar a conta. Tem outros que chegam no desespero, que é a última coisa que imagina que vai fazer. Então esse programa, por exemplo, Gessel, é um programa que ajuda esse cara que é empresário, que talvez ele é muito bom como advogado, ele é muito bom como indústria, por exemplo, de produto de limpeza, ele é muito bom como, por exemplo, um mentor de vendas, ele é muito bom como contador, mas ele não sabe vender o negócio dele. Ele não sabe que é necessário ter um funil de vendas. Que é preciso ele entender quantas pessoas ele precisa contatar para trazer para uma reunião 1 a 1, para entender a dor dessa pessoa, para ter ali uma taxa de conversão, ou seja, ele não tem previsibilidade. Ele investe em tecnologia, ele coloca o dele na reta, ele faz um monte de coisa e não investiu no principal, que é uma área comercial estruturada. E vai para o vinagre. Com certeza. Taxa de mortalidade infantil no Brasil
cresce mais do que nunca. Muitas pessoas no Brasil querem empreender, e eu incentivo você a empreender, só que o que você não pode esquecer? Que empreender é a profissão mais difícil do mundo. Tem muitas variáveis, né? Isso, eu tenho no Instituto Evolutivo, que nós oferecemos formação profissional com foco em empresários, mas também em CLT, pessoas que têm o interesse em crescer na carreira e chegar num cargo de gerência, direção, superintendência. E ali eu tenho vários alunos, Gessel, que chega totalmente sem noção nenhuma do que é necessário ser feito. Tenho vários alunos, dezenas de alunos, que pagaram o programa inteiro e não assistiram uma aula. Nossa, Ou isso seja, é pior. Ninguém vai fazer por você. E aí, muitas vezes, esse aluno fala, olha, eu quero trabalhar mais 2, 3 anos, chegar a gerente, fazer um pouco de caixa e depois montar meu próprio negócio, eu quero trabalhar menos. Você está enganado, querido. É verdade. Você, como empresário, você vai trabalhar no mínimo 30% mais. Então, existe muito campo para você prosperar como empresário, porque o que mais tem hoje não é só empresas, são pessoas que entregam muito pouco. As pessoas entregam muito pouco. Né? Você vai num restaurante hoje, você vê ali um casal, muitas vezes jovem, recém-casado, está todo mundo no celular, não se conecta, não conversa. Então, devido à quantidade da população ter crescido tanto e ter muita empresa, mas não entrega, então tem muita oportunidade para você crescer. Mas a pergunta é, o que você vai fazer que vai ser diferente dos seus concorrentes? E uma coisa que você falou e é fato mesmo, né? Pensa aí, então, ó, no teu diferencial, porque se você está entrando, né, nessa área empreendedora, a comunicação ela é crucial, né? E eu já ouvi muitas, né, pessoas falarem que tem medo de ir em network que vai ser cantado. Eu já ouvi casos, não sei se você já escutou isso, de, por exemplo, eu vou num café de negócios e de repente vai que a pessoa acha que eu estou dando em cima dela. Olha as coisas. E não é nada disso. Se conectar não é Tinder, né? Então quero que você também, uma provocação para você, para tirar essa... Eu escutei, parece absurdo. De repente até para você que faz tanto networking, mas eu já o escutei. Vamos lá. O que eu mais vejo, a crença mais limitante que evita as pessoas dar esse passo é o medo. O medo do quê? O medo de se expor, que automaticamente a consequência é o julgamento das outras pessoas. Mas a pergunta é, o que custa mais caro para você? Continuar onde você está, estagnado, medíocre, ou você ter a iniciativa de buscar algo que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor? E por que você está preocupado com a opinião de alguém que não paga suas contas, que não tem nada a ver com você? Então, o medo do julgamento de outras pessoas é só um vazio dentro de você, é só a sua baixa autoestima. E deixa eu te contar uma coisa, você não é o seu peso, você não é a sua aparência, você é aquilo que existe dentro de você. Se você olhar no espelho e você não está feliz com o que você está vendo, tem muita coisa aqui dentro do seu coração que precisa ser tratado. Nós não somos a nossa mente, nós somos muito mais do que isso. Se você ainda não entendeu sobre você, talvez antes de você empreender ou continuar empreendendo, você precisa voltar alguns passinhos atrás e entender quem é você, qual é o seu propósito, quais são as suas origens, o que você vai fazer hoje na sua vida que vai contribuir para construir o seu legado. Você sabe o que é legado? É muito simples de entender. Quando você morre, as pessoas, em teoria, elas vão lembrar de você. Enquanto existir uma pessoa que lembra de você, você ainda existe, mas a partir do momento que ninguém mais nessa terra lembrar de você, você deixa de existir. Então, legado é a maneira como as pessoas vão falar sobre você depois que você partir desse mundo para outro lugar. Então, se hoje, por exemplo, fosse o seu velório, se você estivesse no seu velório, quantas pessoas estariam lá? O que elas estariam falando sobre o Rogério? O Rogério era o cara que ajudava pessoas? Ele era o cara julgador? Ele era crítico, ele era machista, falar. Mas hoje, no meu presente, porque o que você tem é o presente, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu melhor. E é um fato também, né? E tem aquela provocação que eles falam, né? Acho que é uma entrevista de emprego. Se hoje você estivesse no seu velório, o que você gostaria que as pessoas falassem de você? Eu gostaria que as pessoas falassem assim de mim, olha, ela tá se mexendo, acho que ela não morreu. Boa, né? Mas é um fato. O que você falou é uma real. O que você tá deixando, né? E tem uma coisa interessante no empreendedorismo que a gente fala assim,
que valor você está gerando, né? Porque assim, hoje as pessoas compram para resolver o problema, né? Então, vamos supor, o empreendedor, como você mesmo falou, às vezes ele tem uma loja, ele deixa um colaborador tomar conta da loja e aquele colaborador maltrata o cliente não volta. Então, tem que estar muito preparado para ser empreendedor. É uma questão de mentalidade. Vou dar um exemplo de um podcast que foi recentemente gravado pelo Flávio Augusto. Para quem não sabe, o Flávio Augusto é um grande milionário, é um excelente pai, é um ser humano sensacional. E ele participou de um programa que tinha 30 outras pessoas, que eram CLT. E essas pessoas foram lá, elas agrediram ele verbalmente, elas agiram de uma forma assim, muito ingrata e mal educada. Né? Então, na nossa cultura, a gente vive com um governo que incentiva nós dependermos dele para viver, e pessoas que prosperam financeiramente são pessoas que fazem mais do que a média. E aí, o pobre de mentalidade, ele acha que essa pessoa que prosperou como Flávio Augusto fez coisa errada, porque contaram essa historinha para ele, de que o rico não presta, de que o rico não vai para o céu. E na verdade, quanto mais pessoas milionárias existem na nossa nação, são mais empregos sendo gerados, é mais arrecadação, é tudo mais, é tudo mais. Então a mentalidade começa em você entender que quem você é, tudo que você construiu e tudo que você colheu depende só de você. Não depende dos seus pais, nem da sua esposa, do seu marido, muito menos dos seus filhos, nem da sua família e nem do governo. Depende de você. Se você é um fracassado, paciência. A partir de hoje você não precisa mais ser. A pergunta é, o que você vai fazer daqui para frente? O que você vai fazer para construir o seu legado? Para mudar a realidade, né? Na verdade, é uma transformação. Porque a gente pode mudar. Você sai de um evento, talvez você assista um podcast como esse e fala, cara, eu vou mudar. Só que aí o amigo chama para tomar cachaça no final de semana, você já, muda muito rápido. Agora, quando você transforma, aí é diferente, porque a transformação, ela tem a ver com hábitos. Eu quero deixar uma dica para você. O livro se chama Hábitos Atômicos. Esse livro é incrível. Se você não gosta de ler, ouve o audiobook dele que está disponível no Spotify. Ele vai te explicar a importância da construção de hábitos saudáveis. Porque não se trata do hoje. Hábito é um jogo de longo prazo. Se há 3 anos atrás, se há 2 anos atrás, 1 ano atrás, você tivesse começado a guardar pelo menos 10% do seu salário ou do quanto você recebe, quanto você teria hoje? Então, a construção de quem você quer ser não começa hoje, ela começou ontem. E é sobre isso que se trata os hábitos. Amanhã, né? É sobre isso que se trata os hábitos. Quando você tem hábitos que são saudáveis, você começa a ter consistência, você é resiliente, não se trata mais do que você gosta, você deixa de ser uma pessoa viciada em dopamina e vive mais da serotonina, ou seja, você vive mais no mundo real. Poxa, acordou, no meu caso, né? Eu acordei hoje e o tempo não estava muito legal. Eu moro ali no Garden, perto da Anhanguera. Mas eu fui correr do mesmo jeito. Eu corri hoje 6 quilômetros hoje de manhã. Só correr hoje não vai mudar nada na minha vida. Mas no meu caso, por exemplo, eu já estou há quase 30 dias. Minha meta é chegar a 19 de dezembro com resultado X. Ou seja, se eu cumprir todos os dias, eu vou ter o resultado que eu preciso. E detalhe, peraí, eu fiz 30 dias, se eu não tive o resultado mínimo esperado, muda a rota. E aí que está o problema das pessoas. Elas fazem por 1 semana, 1 mês e desiste. Desiste muito rápido. Então, mas aí uma outra provocação. Você não acha que isso tem muito a ver com a geração instagramável? Porque hoje você olha a vida do outro, tá linda. Eu acredito que é uma questão de escolha. Porque a gente rotula demais a juventude, mas tem muita gente incrível. Por exemplo, na semana passada, eu entrevistei um jovem, ele se chama Guilherme Fernandes, para um processo seletivo de estágio na área comercial. E é presencial, 6 horas, ele mora em Francisco Morato, ele estuda em Itaquaquecetuba, são 4 horas por dia, dentro do trem e ônibus. E aí eu trouxe ele para o presencial, numa segunda entrevista, contratei ele, ele está trabalhando comigo. Ou seja, eu criei uma vaga home office que não existe, o horário mínimo do estágio para a gente são as 6 horas, ele está trabalhando 4 horas, ele criou essa oportunidade pelo ser humano que eu entendi que ele é. E aí daqui a 30 dias eu vou saber se eu estava certo ou errado.
Mas qual que é a mensagem que eu passo para vocês? No mundo dos negócios, o impossível é só um lugar que ninguém chegou. Depende só de você. Mas é isso mesmo, a gente precisa, na verdade, revisitar o que está errado, né? Tentar corrigir a rota, porque não adianta. Desculpa te cortar, eu não acredito em tentar. Porque quando a gente tenta, a gente abre um leque de oportunidades, uma mandala de oportunidades que vai colaborar para você não atingir o objetivo. Quando você decide algo na sua vida, milagres começam a acontecer, porque não se trata mais do que você gosta, do que você não gosta, não se trata de desafio, se trata de decisão. Tem decisão. Tem lógica. Porque se você falar, vou tentar, na verdade você vai encontrar rotas. Quantas vezes você tentou e não conseguiu? É verdade. Agora, para analisar as vezes que você decidiu. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas tomam uma decisão quando elas estão no fundo do poço. Porque no fundo do poço não tem mais quase para onde correr. Então, você tem que fazer ou você tem que fazer. Agora, quando a gente fica tentando, vamos, por exemplo, esses relacionamentos falidos que existem hoje em dia. Ele trai, ela trai, acabou e... não, vou tentar mais uma vez. Não decidiu. É mais uma tentativa frustrante. E aí você ferra com a sua vida, com a vida da pessoa e com a vida da família, porque ama e sofre junto com vocês. Agora, quando você tomou uma decisão de transformar a sua vida, não se trata mais. Você passa a se respeitar e respeitar a sua própria decisão. Não se trata de levantar às 5 horas da manhã. Não, é a decisão que você tomou, no meu caso, por exemplo, de levantar às 5, 5 e meia e fazer 6 quilômetros por dia. Não se trata da chuva, não se trata da minha namorada, um beijo para ela, Jane, dos meus pais. Se trata do Rogério, por exemplo. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que com 41 anos, eu já estava com um corpo de 46, o meu corpo estava velho. Se eu não cuidar da minha saúde, eu não vou ter longevidade, Gessel. Nem qualidade de vida. Foi uma escolha que eu tomei agora, recuperar, para ter longevidade, porque quando eu ter, por exemplo, 70 anos, eu quero estar vivo e com saúde e poder brincar com os meus netos. Entende? Se eu continuasse, por exemplo, do jeito que eu estava, sedentário, eu não sei se eu ia chegar lá. Então, não é preciso você ter um choque de realidade como foi o choque que eu tive e fiquei doente esse ano. Você pode trabalhar de forma preventiva, porque é muito mais barata do que forma corretiva. Não espera você ter um infarto, ficar obeso, né, adquirir uma diabetes, um problema do coração. Cuida da sua saúde hoje, cuida da sua empresa agora. O que você vai começar a plantar hoje, você vai colher lá na frente. Um outro problema dos empresários, dos empreendedores, eles não sabem cultivar. A macieira cresceu, ele já vai lá, pega a maçã e começa a comer. Gente, você precisa tirar ali algumas maçãs, cortar, pegar a sementinha e plantar para você continuar colhendo. Você vai lá, acaba com tudo, o mercado muda numa velocidade jamais vista anteriormente. Você tem sucesso hoje, você bateu metas de vendas esse mês, esse trimestre, esse ano, você não tem muita garantia que o ano que vem vai ser assim. E aí você vai lá e come tudo. Justamente, a gente precisa ter visão de longo prazo. Né? E também aquela coisa, eu não preciso mais me conectar com ninguém, tá bom? Já tô vendendo, não preciso sair. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha, por exemplo, os grandes empresários, eles estão sempre juntos. E aí, os ignorantes falam assim, panelinha. E na verdade não é, sabe por quê? Sabe por que eles se juntam? Eles se juntam porque eles discutem coisas que um ajuda o outro. Eles se unem para saber cada vez mais. Qual que é o nosso problema? A gente fica nessa mentalidade de merda e você fica conversando com o seu amiguinho maconheiro, com a sua amiguinha que muitas vezes é uma vagabunda, você fica conversando com pessoas que não te ajudam em nada. Só que a hora que você tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa pela sua vida, sabe o que eles vão falar de você? Vai falar que você ficou metido, vai falar que o dinheiro subiu para a cabeça. Só que eles não estão dispostos a fazer o que você tem que fazer para assumir o protagonismo da sua vida e tornar sonhos em realidade. Mas é um fato. Às vezes parece que é agressivo de falar isso. Mas é fato. Isso acontece com todos os tipos. Né? Então, são relacionamentos tóxicos que você mantém na tua vida e você... É como se você tá andando e você amarra 2 cordas, as pessoas nas suas costas, aí você tá arrastando. Então, você tem uma pessoa de cada lado e você vai arrastando junto com você. Quer dizer... Você é um peso gigantesco, não te agrega em nada, muito pelo contrário, você tem que arrastar junto,
Vai chegar uma hora, gente, você vai ter que quebrar essa corda. Nós precisamos buscar pessoas para nossa vida e ser como se fosse uma vela que a gente vai levar para frente. E não andar e ser uma pessoa âncora, que só vai te puxar para baixo. Ah, eu não estou muito bem hoje, acho que eu não vou treinar não. Ah, não vai mesmo não, vamos tomar uma hoje, não vamos no cinema, vamos dormir. Não, você merece ficar em casa. Tá, mas vai olhar a vida daquela pessoa. Você conhece alguém que teve sucesso na vida de verdade, que não cuida da saúde, que não cuida da família, que não cuida da espiritualidade e que não é muito disciplinado nos negócios? Não tem essa pessoa, não existe. Não existe. Tem pessoas que talvez tenham uma vida medíocre, tá bom para elas e tá tudo bem, né? Cada um com a sua vida. Mas se você quer algo a mais para sua vida, você tem que ser acima da média. Não tem como, porque todos os dias a gente vai enfrentar problemas. Todos os dias. Agora a questão é como você reage a esses desafios. Como você reage, como você age, né? Sim. Mas é isso. Então, vocês levaram esse puxão de orelha aí, né? Então, Rogério, quero que você fale as suas redes. Quero que você fale sobre esse programa de aceleração, como encontrar, como que funciona, se ele é digital, se ele... Enfim. Bacana, vamos lá, pessoal. No LinkedIn eu estou como Rogério Bertucci, né? E no Instagram é Bertucci Rogério, né? @Bertucci Rogério. Na minha rede pessoal você encontra as minhas empresas, né? O Instituto Evolutivo, a Única. E o programa Acelera Vendas é um programa para você que ainda não empreende, ou para você que é empreendedor, ou para você que já é empresário, mas não consegue escalar as suas vendas. Não é curso, não é mentoria, é uma oficina, onde eu vou ajudar você, colocando a mão na massa junto com você e com a sua equipe, caso você tenha equipe, a estruturar a sua área comercial. Em 6 encontros você vai ter um motor de vendas funcionando para você ter previsibilidade e vendas todos os dias. Então, se você quer vender mais, se conecta comigo lá no Instagram, no LinkedIn, né? @Bertucci Rogério ou Rogério Bertucci, que você vai conhecer mais sobre os meus programas. Então o Equipe tem também. Se for um empresário sozinho, que faz tudo sozinho, ele pode participar dessa oficina também. Sim, normalmente vem empresário, mas quando ele tem equipe, ele traz a equipe participar também. É bem legal. Quero que você deixe suas considerações finais. E já quero agradecer de antemão, mais uma vez, você estar aqui. É muito enriquecedor, a gente já falou de vários temas, né? E esse tema de networking foi muito interessante aqui para o programa. Muito obrigada. Pessoal, eu quero agradecer você, toda a equipe. É muito bom estar aqui com vocês, me sinto muito bem recebido. Espero poder voltar outras vezes, gosto muito. E para você que está vendo essa mensagem final, eu tenho aqui uma dica muito simples. Eu não sei qual que é a sua espiritualidade, mas eu imagino que você vai concordar comigo que Jesus Cristo é a pessoa que transformou esse mundo que a gente vive. Existem centenas de livros escritos por aí, mas as escrituras milenares, elas estão aí há mais de 2000 anos e nunca mudou. Tudo que está escrito lá, você coloca em prática e a sua vida transforma. Eu não estou falando da sua vida pessoa física apenas, é dos negócios. Tem muito sobre empreendedorismo, negócios e prosperidade na Bíblia. Então, se você não confia nas pessoas, se você está um pouco perdido, procura a palavra de Deus. Procura a palavra de Cristo, porque lá não tem como errar. E não se esqueça, como diz o Walt Disney, o impossível é um lugar onde eu quero chegar, porque a concorrência lá é menor. Não tenha vergonha, não tenha receio de buscar o que é melhor para você. Seja o grande amor da sua vida, seja o seu verdadeiro herói. Boa sorte. E é isso. Vamos ficando por aqui no podcast Conexão Total. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!